Olá, gente, boa tarde, bom domingo para todos. Hoje é domingo, 6 de fevereiro de 2022. Meu nome é Vera, esse é o meu canal, Decifrando o Mormonismo e Outras Seitas. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre que eu acho que as autoridades não acreditam, as autoridades religiosas, principalmente do mormonismo, elas não acreditam em Deus. Elas são ateus. Por quê? Eu expliquei ontem bem explicadinho, acho até que eu falei demais, que me estendi no tempo, mas eu acho que eu falei muito séria, por isso que eu quero gravar outro vídeo, porque eu estava muito séria, e eu não sou assim tão séria. Quando precisa, sim, mas eu não sou assim todo o tempo. Eu falei disso que eu acho que quando os líderes atuam mal, agem mal, abusam do seu poder e sua autoridade como um religioso, né, como um líder religioso, eles não estão acreditando em Deus, porque senão eles poderiam ter aquele medinho de ter uma reprovação de Deus, e eles não têm. Então, eu acho que eles são os primeiros a não acreditarem em Deus. Quando eles fazem tudo por dinheiro, por poder, para exercer algum domínio sobre as pessoas, eu acho que eles, naquele momento, eles não estão acreditando em Deus, né? E, e eu também escutei um episódio é, de pesquisas mormonas, onde um filho de uma autoridade geral, ele fez missão, mas ele nunca acreditou no evangelho, ou seja, na doutrina mormon, ele nunca acreditou. E ele contou que depois da igreja, fazer missão de tempo integral, né, pela igreja, que foi uma exigência dos pais dele, ele disse que voltou para casa e também não tinha muito o que fazer, e a igreja chamou ele, porque, claro, ele é filho de autoridade geral, ele tem privilégios. Assim, fácil, ele não teve nem que pedir, nem teve que se anotar, nem teve que esperar numa fila, nem teve que passar por alguma seleção, né? Ele simplesmente foi chamado para trabalhar ali porque ele já tinha, né? Tinha as costas fortes, como a gente diz. Tinha alguém por trás muito importante, que era a autoridade geral. Então ele foi chamado e ele disse que a maioria das pessoas, dos homens que trabalham para a igreja, deixam de acreditar que a igreja é verdadeira. Eles deixam de acreditar, eles começam a ver que a igreja é somente uma empresa por como age. Age como uma empresa, não age como uma religião. E a gente aprendia tanto lá na igreja, né? Todos os domingos, pelo menos eu lembro que eles diziam que a gente tinha que ser mormon todos os dias, não só o domingo, não só quando está visitando, como eu estava fazendo aquele trabalho de professora visitante, que agora tem outro nome, nem quero saber. Eu prefiro continuar chamando professora visitante. Então, ele diz que as pessoas, a gente aprendia que a gente tinha que ser mormon dia e noite, em todo lugar, no trabalho, na escola, em casa, durante a semana, no domingo, sábado, todos os dias. Só que a igreja, ela não é igreja em todo momento, nem em todo lugar. Quando se trata de negócios com as empresas da igreja, quando se trata de negócios de construções, das capelas, de tudo, a igreja, ela não é uma religião, ela não tem pena de ninguém, ela busca o melhor para ela, busca economizar, busca trabalho mais barato, ela busca oprimir tudo o que ela pode para tirar a máxima de vantagem de cada situação. Então ele disse que esse jovem, que eu vou buscar colocar aí na descrição do vídeo, que agora eu já aprendi como se faz, a experiência desse jovem, né? Ele disse que depois que ele voltou da missão, ele foi chamado assim rapidamente para trabalhar para a igreja, porque ele tinha facilidade de liderança e tudo isso. Então ele foi trabalhar para o serviço de manutenção. Eu tenho a insistência de falar mantenimento, porque aqui em espanhol é mantenimento, mas é manutenção das capelas. E ele disse que ali ele chocou com um monte de gente que tem anos e anos na igreja e que já não acredita mais na doutrina. Está ali porque é um trabalho e ganha um bom dinheiro, né? E ele disse
que aquelas autoridades, aquelas pessoas que trabalham ali, elas não acreditam na revelação, não acreditam na autoridade dos seus líderes. Porque ele diz que o que tiram de dinheiro da igreja, as falcatruas que eles fazem, muitos membros, líderes nas suas alas, nas suas estacas, liderança alta da estaca local, que faz tramóia, né? Faz aqueles negócios por debaixo dos panos, faz aquele superfaturamento para retirar, para ficar com dinheiro na compra de coisas para a capela, para fazer tipo uma reforma na capela, superfaturamento, né? Bota um valor mais alto, maior quantidade de produtos e a empresa manda menos, que é só o que necessita, mas aquele excedente eles botam dinheiro no bolso, né? Divide aí com alguém que fez a nota fiscal e ficam com muito dinheiro no bolso. Ele diz que até $300.000 por compras para a capela eles conseguem embolsar. Esses membros da igreja, ungidos do Senhor, né? Homens com sacerdócio, com poder e autoridade, que no domingo eu tenho certeza que são aqueles mesmos que vão reprimir os membros, chamar atenção, como o presidente meu destaca, veio me chamar a atenção por um comentário no Facebook que eu fiz uma vez. Ele me fez chorar numa sala de bispo, porque eu escrevi que os membros, algumas pessoas na igreja pensam que podem enganar a Deus, que se comportam mal e pensam que podem enganar a Deus, quando elas nunca vão enganar a Deus. Né? Elas podem enganar um monte de gente, mas a Deus elas não podem. Não é porque vestem uma saia até no tornozelo que elas vão enganar a Deus. E por causa desse comentário, que eu não dei nome de ninguém, nem dei o nome da igreja, muito menos da ala que eu frequentava, o presidente da estaca foi chamado porque alguém contou para o bispo que era primo do presidente da estaca, e o presidente da estaca veio me entrevistou, me fez chorar. Ele me ameaçou com uma ação disciplinar por esse comentário inofensivo e ainda por cima verdadeiro, porque realmente, né, se existe um Deus e ele é todo poderoso, a gente não pode enganar esse Deus todo poderoso, né? Não pode fingir domingo com uma saia lá nos pés que é boa pessoa, né? Uma irmãzinha boa, e sendo que durante a semana faz fofoca, faz um monte de intriga. Então era isso que eu queria falar naquele comentário, e aquele presidente da estaca me chamou a atenção. E tenho certeza que esses presidentes de estaca, esses bispos que trabalham para a igreja no serviço de manutenção das capelas e que conseguem embolsar um monte de dinheiro nas tramóias que fazem, nos negócios que fazem entre compra e coisas para a igreja, eles são esses mesmos que depois no domingo vão chamar a atenção dos membros por coisas minúsculas, né? Abusam da autoridade dele. Então, era essa coisa que eu queria comentar com vocês. Hoje eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre que você, membro da igreja ou ex-membro da igreja, você precisa meter uma coisa na sua cabeça. Você não precisa pertencer a nenhuma religião para ser uma pessoa exitosa, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa feliz, para educar os seus filhos bem, para organizar bem o seu lar, para ter a sua família bem construída, bem formada. Você não precisa de religião. Ninguém precisa de religião. Tem pessoas que se sentem sozinhas e buscam uma religião para encher aquele espaço, aquele vazio que falta, que talvez de atenção dos pais que não teve, por alguma carência afetiva. Mas você não precisa. Você pode solucionar esse problema dessa carência em qualquer outro grupo que vai ser melhor, em qualquer outro grupo que não faça você como se você fosse um robô. Porque você vai para a igreja, para uma religião qualquer, buscando uma ajuda, e entra naquele lugar, e aquele lugar o que vai fazer com você? Vai fazer que você decida
tudo como eles querem. E você não quer isso, você só quer uma ajuda emocional, talvez. Mas você não quer que alguém venha e diga tudo o que você precisa fazer. E depois de um tempo, você está acreditando no que eles contaram para você. Que sem aquela ajuda, sem estar naquele lugar, você não vai conseguir fazer as coisas bem na sua vida. E não é verdade. Não é verdade. Quem precisa ser guiado 24 horas por dia, que digam tudo o que tem que fazer, são as crianças e pelos pais, não por gente estranha, não por um bispo, por qualquer autoridade religiosa, pelos seus pais, e quando os pais são responsáveis. Porque quando os pais não são responsáveis, até o Estado pode retirar aquela criança do convívio familiar e levar para um outro lar ou um outro lugar para ser cuidado. Você não precisa entrar num lugar que diga tudo o que você precisa fazer, tá? Para ter sucesso na sua vida. Por que eu digo isso? Porque eu vejo tanta gente que se submete a maus tratos, se submete a exigências da sua religião, porque pensa que ali ela tem tudo. Tá ruim, tá desconfortável, mas ali ela tem tudo. Se ela sai dali, ai, eu não vou poder levar meu casamento adiante, não vou poder levar a educação dos meus filhos adiante, né? Eu preciso estar naquele lugar e não é assim, tá? Eu sou uma prova viva disso. Por quê? Eu tive uma infância muito complicada, muito complicada. Quem me conhece sabe parte da complicação minha familiar na minha infância. Parte. Pouquíssimas pessoas, e eu diria menos de 10 pessoas, menos, talvez que 5 pessoas sabem das reais dificuldades pelas quais eu passei na minha infância. Eu passei por maus tratos, eu passei por violência familiar, não sofrida por mim, eu vi violência familiar na minha casa, tá? Dos meus pais. Eu passei por situações angustiantes na minha casa, quando eu era criança, tá? Coisas que vocês que pensam que me conhecem sabem, e vocês não sabem, tá? Porque eu não contei, simplesmente por isso. E quando eu era adolescente, jovem, eu tinha múltiplas deficiências afetivas, carências afetivas. E eu me meti nessa religião mórmon não porque eu quis estar ali, tá? Porque meu irmão mais velho entrou e eu achei que era uma boa coisa e me meti ali, tá? Mas depois de um tempo eu pensava que ali era o lugar que eu tinha que estar, senão Deus não ia me querer, Deus ia reprovar a minha atitude se eu não estivesse lá dentro, tá? E eu me casei, eu tive filhos, um casamento fora da igreja. Meu marido nunca foi membro da igreja. E eu tive um drama pelos primeiros 15 anos do meu casamento. Eu tive um drama grande, que a igreja me metia na cabeça que se meu marido não viesse para a igreja, eu não ia ser feliz. Eu não ia poder viver com os meus filhos e meu marido no reino celestial. Que nem existe isso. Mas suponhamos que existe, né? A igreja mórmon diz que se o meu marido não era membro da igreja, eu não ia poder me selar no templo mórmon e eu não ia ser feliz depois dessa vida, que eu ia perder os meus filhos. Que o meu casamento não ia ter valor depois dessa vida se não estivesse selada naquele templo, né? E hoje a gente sabe o que é o templo mórmon. É um templo totalmente baseado na maçonaria, que não tem nada a ver com Deus, nada. Tudo é segredo, tudo é ocultismo, tudo é aquelas sinais, aquelas roupas, aquelas cerimônias maçônicas que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus Cristo, né? Mas eu acreditava realmente que tinha que levar meu marido lá. Não, eu não tinha o desejo genuíno disso. Eles fizeram com que eu pensasse assim.
No fundo, até quando eu estava ativa na igreja, eu não desejava que o meu marido entrasse para a igreja, porque ele era um excelente marido, ele é um excelente marido, ele não precisava da igreja para melhorar. Ele já era um excelente marido. Mas a igreja constantemente, cada bispo novo na minha ala me entrevistava e dizia: e o seu marido? E quando? E o batismo para quando? Eles estavam de olho, era no dízimo dele, tá? Não na minha família eterna. Mas eu vi um inferno nisso. Agora, por que eu digo para vocês que eu sou uma prova viva de que a pessoa não precisa de uma religião para viver? Você não precisa de religião, você não precisa de ninguém que decida tudo por você. Você não precisa obedecer a ninguém, tá? Exceto as leis do Estado, do governo, né? Que são obrigatórias. Mas você não precisa, você não está obrigado a obedecer doutrinas, leis e regras de uma instituição, um lugar onde tem homens com outros interesses por trás disso, mas que faz você pensar que isso é divino. No fundo, eles querem outra coisa de você, mas você pensa que é divino. Mas você tem que abrir os olhos. Você está nessa organização aí, seja ela qual for, obrigando você que você tem que usar uma roupa assim, que você tem que casar com outro que seja da mesma organização, que você tem que ter filhos de qualquer maneira, que você tem que ensinar seus filhos a seguir aí o mesmo caminho que você, que eles têm que crescer e depois tem que ser missionário, ou tem que ser não sei o que lá na outra religião. Porque você não precisa ser obediente a isso. Diga basta, isso não é bom para mim, não está me fazendo bem. Porque meu filho abriu os olhos, ele não quer saber disso. Meu marido, ele não quer saber disso. Tá? Minha filha, ela não quer casar no templo. Ela não quer casar com um membro da igreja. Ela não sei, situações diferentes de cada família que não se encaixa e diz por que eu tenho que fazer isso? Quem me disse que eu tenho que obedecer isso? Isso não é necessário para a minha vida. Por que eu coloco o meu exemplo como um exemplo vivo? Porque eu sofri, eu tinha muitas carências. Quando eu me casei, muitas dessas carências foram alimentadas, supridas, deixaram de existir, deixaram de ser carências. Porque eu tenho uma família que se preocupa comigo e eu cuido deles e eles cuidam de mim. Então isso já terminou aquela carência, né? Afetiva, emocional, familiar que eu não tive lá no início na minha infância, né? Até adolescência e juventude. E mesmo com todas essas carências, eu estava na igreja e eu ainda me sentia meio vazia, porque eles queriam meter na minha cabeça que estava faltando coisa na minha vida, quando não faltava nada. Eu tinha uma família, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, eu tenho meus filhos para cuidar. Não estava faltando nada, mas era uma exigência deles. Porque eu tenho que viver de acordo com o que eles pensam? Se o que eles pensam nem é uma coisa real, aonde está estabelecido? Não sou obrigada a viver. Se não se encaixa comigo, eu não gosto, eu sinto que aquilo não é real, não é verdadeiro, eu não estou obrigada. Ninguém aqui está obrigado. Nem quem se batizou, como no meu caso, eu me batizei na igreja mórmon. Mas o batismo não te obriga. A partir do momento em que você quer sair fora e seguir a sua vida e decidir você mesmo o que você vai fazer com a sua vida, com a sua casa, com seus filhos, é você. Não deixa que eles decidam por você, tá? Não deixa eles intoxicarem a sua mente e dizer que se não é daquela maneira como eles estão dizendo, você não vai ter êxito, não vai ser bem sucedida na sua vida. Eles estão pensando no que é bom para eles, tá? E todas essas carências, elas foram alimentadas quando eu formei a minha própria família. E quando eu decidi sair da igreja, porque eu investiguei a igreja, não foi porque eu fui apóstata, não fiz nada de errado, não deixei de obedecer nenhum mandamento da igreja, eu saí porque eu investiguei, eu saí por conhecimento, tá? Não por apostasia, como a maioria das pessoas pensam, por conhecimento. E eu saí da religião mórmon. E depois de um tempo, porque eu continuava acreditando em Deus e Jesus Cristo e na Bíblia, quando eu saí da igreja mórmon, depois eu comecei a estudar
o Antigo Testamento? Porque eu disse isso, tem tanta coisa errada. O que acontece aí? Por que tanta contradição? Por que Deus diz que não pode matar e depois ele manda matar? Por que Deus diz que não pode, é, é, nos 10 mandamentos, o adultério é um crime, é um pecado, e depois manda que o homem tenha, no caso do Antigo Testamento, não tem nenhuma escritura que Deus tenha mandado que tenha muitas esposas, tá? Foi decisão deles mesmo, ou de quem escreveu na Bíblia. Deus nunca disse, tenham 5, 6 esposas ou 10 esposas. Não. Então, eu achava muita contradição e comecei a estudar a fundo. E eu comecei a ver que aquilo tinha mão de homens ali só. Que não tinha mão divina nada no Antigo Testamento. Depois eu comecei a pensar, peraí. Se eu pedir a Deus para saber se a igreja mórmon era verdadeira e eu me senti bem, e agora eu vejo que a igreja mórmon não é verdadeira e não me faz bem, e começou de uma forma totalmente errada, cometendo muitos tipos de erros e crimes contra as pessoas. Então, essa resposta que eu recebi de Deus, quem me respondeu? Quem me fez sentir bem todo esse tempo? Cada vez que eu orava, eu pedia para sentir se era uma coisa boa. E que agora eu entendo que eu mesma me fazia a minha mente, fazia a minha cabeça que aquilo era bom. Eu me autoconvencia. O meu testemunho era um convencimento próprio, não vinha de fora, estava dentro de mim mesma. Eu queria pensar que aquilo tudo era verdadeiro. Mas eu pensava, se Deus existe, por que ele então não fazia eu sentir que aquilo estava ruim, que era errado? Daí eu comecei a pensar, então a Bíblia, então Deus, porque ele nunca me mostrou que aquilo não era verdadeiro, não era dele. E se a igreja mórmon era verdadeira, e eu recebi sentimentos bons por estar na igreja verdadeira, por que a minha irmã, que é testemunha de Jeová, ela também sentia que a religião dela era verdadeira, ela também se sentia bem lá. E ela passa anos naquela igreja, e ela sente que aquela igreja é a igreja verdadeira de Deus na Terra. Então, como pode ser que Deus responda para mim que é bom, que o dela também é bom, que de outras pessoas que eu conheço de outras religiões pensam a mesma coisa, que a delas é boa, é verdadeira, tem bons sentimentos, tem um testemunho daquilo. Então, será que é a resposta de Deus? Será que existe um ser supremo que está respondendo para todos nós aqui na Terra, que cada um de nós, a nossa religião, que é tão diferente uma da outra, é verdadeira? Como pode que Deus me ame e me mantenha numa mentira? E ame a minha irmã e também mantenha ela naquela mentira? Daí eu comecei a desconfiar de tudo, mas isso corre para um outro caminho, tá? Só que uma coisa é certa. Quando eu decidi, eu investiguei, eu saí da igreja e decidi que aquilo não era bom para mim, vai fazer... foi em 2019. Vai fazer 2 anos. Ou já faz? 2019, 20. Não, vai fazer 3 anos.